E começa hoje nos Estados Unidos a convenção do Partido Democrata. O evento, que vai ser em Chicago, consolida a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden discursa já nesse primeiro dia de convenção. Outros ex-presidentes também devem discursar nos próximos dias, como Barack Obama e Bill Clinton. A expectativa é de que Kamala faça o pronunciamento oficial como candidata na quinta-feira, último dia do evento. Professor? Olha, o momento da eleição norte-americana é bastante favorável a Kamala Harris, né? A gente acompanhou todo o processo de desgaste, né, da candidatura Biden, né, principalmente quando ele foi tratorado pelo Trump num debate. Esse foi um ponto de inflexão importante, porque todas as grandes lideranças do Partido Democrata, né, os ex-presidentes, como você acaba de citar, Barack Obama, Bill Clinton, né, pessoas e personalidades, né, a própria Hillary Clinton, dentre outros, né, fizeram toda uma força muito grande para que o Biden desistisse da candidatura. E ele, assim, acabou cedendo a essa grande pressão. O nome de Kamala Harris foi indicado por ele desde o começo e aparecia ali dentro de outras possibilidades, né, que nós chegamos a discutir aqui no programa. Aventava-se, inclusive, a possibilidade da Michelle Obama aparecer como uma das candidatas. Nesse momento, né, Kamala Harris está absoluta, nadando de braçada dentro da estrutura do Partido Democrata e, mais do que isso, as pesquisas apontam que o seu nome vem crescendo junto ao eleitorado. Foram feitas duas pesquisas recentes, né? Uma delas deu de 4 a 5 pontos de vantagem para Kamala Harris, a outra deu 2 pontos de vantagem, sempre considerando a vantagem sobre o ex-presidente norte-americano Donald Trump, o seu principal candidato pelo Partido Republicano. Então, assim, o momento é favorável, mas os democratas têm grandes desafios. Assim que o nome de Kamala Harris for consolidado, né, os ataques de Donald Trump, que já são bastante consistentes, chamando ela de comunista, chamando ela de lunática, chamando ela de radical, dentre outros adjetivos, vão se acentuar. Né? E a gente tem que ter aí uma estrutura democrata muito forte e uma candidata muito bem orientada para que ela saiba não apenas fugir desses ataques pessoais que necessariamente vão acontecer a ela e ao seu vice, o Tim Walz, mas fundamentalmente encontrar um ponto de diferença, né, entre ela e o Joe Biden. O Joe Biden vai fazer um discurso, né, na convenção defendendo o seu legado. É importante que a Kamala Harris também defenda esse legado, mas é importante também que ela saiba se diferenciar em aspectos importantes. E um desses aspectos é exatamente o conflito em Gaza, né, além da questão imigratória, que serão temas certamente candentes nesta eleição. Inclusive alguns ataques do Trump, ataques recentes, tem a ver, inclusive, com a aparência, ele comparando a aparência dele com a de Kamala Harris. A gente vê que não tem nada político, mas são algumas ofensas que a gente vai acompanhando e analisando também. Agora, professor, a convenção, o momento de convenção é realmente um momento muito importante, certo? E, nesse sentido, os republicanos fizeram esse anúncio muito antes, fizeram esse grande evento que tem repercussão tanto internamente quanto externamente, no mundo todo acompanha. Esse momento, tá certo que teve essa troca, né, de Biden para Kamala Harris, mas esse momento também é mais acertado por estar mais próximo da eleição? Qual que é a sua avaliação, uma vez que a convenção do partido tem todos os holofotes voltados para isso? Olha, teria sido muito importante, Kelly, que nós tivéssemos tido, né, falo particularmente no contexto do Partido Democrata, né, que tivesse tido mais tempo para trabalhar a candidatura da Kamala Harris. Por quê? Porque nós sabemos que, embora ela aponte, né, com uma força bastante interessante nesse momento, ela também era questionada como a vice mais impopular dos últimos anos nos Estados Unidos. Então, assim, por um lado, ela apresenta elementos de força muito importantes, como, por exemplo, o fato de ser mulher, né, de ser uma mulher filha de imigrantes, né, o fato de ser uma mulher filha de imigrantes negros, né, e asiáticos. Então, ela está aí pontificando como a primeira mulher negra a ser candidata, né, a presidente nos Estados Unidos, como a primeira mulher, né, de origem asiática a ser candidata nos Estados Unidos. No entanto, nós sabemos que há todo um tempo de maturação na campanha para que ela possa, evidentemente, se consolidar. Nós estamos, como disse há pouco, há apenas 11 semanas, né? E Trump vem atacando, né, espaços tradicionais
do eleitorado democrata, como, por exemplo, né, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, dentre outros. Então, assim, é muito importante que o staff do Partido Democrata possa mostrar não apenas a consistência da candidatura Harris, né, mas fundamentalmente aquilo que ela poderá trazer de novo para o eleitorado americano. Para o eleitorado americano, do ponto de vista da sua vida cotidiana, e aí a economia é muito importante, mas também a pauta externa, que sempre pesa muito nos Estados Unidos. Nós vamos estar acompanhando com muita proximidade, com a lupa, né? Sempre muito próximo dos acontecimentos, mas 11 semanas é um tempo relativamente curto. O staff terá que trabalhar bastante para transformar essa candidatura numa candidatura vitoriosa nas eleições que ocorrerão em apenas 11 semanas. Professor, e o Donald Trump deve usar um vidro à prova de balas em próximos comícios ao ar livre. A decisão acontece depois que o ex-presidente sofreu um ataque no evento de campanha eleitoral. Trump foi baleado na orelha por um franco atirador em julho na Pensilvânia. A agência de serviços secretos pretende cercar o púlpito do candidato com o material. Essa ação geralmente é reservada para presidentes e vice-presidentes em exercício da função. Outras medidas de segurança devem ser adotadas para manter a integridade física do republicano que tenta a reeleição. A gente tem acompanhado tudo isso de perto, né? Como que o senhor avalia, né, mais esse ingrediente na campanha de Donald Trump? Olha, nós sabemos que o atentado que ocorreu, né, e que chegou a ferir o Donald Trump, né, e foi uma ferida no ouvido, ou seja, a bala passou muito próxima a ele, significou uma falha de segurança brutal. Então, nesse sentido, embora a gente lamente que fatos como esses aconteçam, né, infelizmente aconteceram, né, na eleição norte-americana agora, como tinham acontecido anteriormente, né, no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, quando candidato, também sofreu, né, um atentado. Então, esse tipo de medida exige, de fato, contramedidas que possam garantir, né, a segurança dos candidatos. Vidros blindados, né? Um aumento do número de policiais presentes, né? Uma melhor varredura da área, dentre outras medidas de segurança, são necessárias, infelizmente, e se provam cada vez mais necessárias no contexto eleitoral. O que a gente espera é que este atentado tenha sido o último a acontecer no contexto dessas eleições. Por quê? Porque, conquanto, né, a proximidade das eleições, né, vão se dando, o que a gente vê também é um aumento da temperatura, né, nas disputas, nas falas, nas atitudes entre os candidatos. E muitas vezes, né, este conflito, né, entre os candidatos acaba acirrando os ânimos, fazendo com que pessoas simpatizantes de um ou de outro, por um motivo ou por outro, acabem atentando contra a segurança desses candidatos, o que é absolutamente lamentável, porque a democracia necessita de um debate, a democracia necessita de termos polos, né, antagônicos em disputa, mas ela necessita também, né, que as regras do jogo sejam respeitadas e que a segurança de todos seja um valor fundamental numa disputa eleitoral. É claro, violência nunca, né? Professor, foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, te agradeço imensamente pela oportunidade de falar com o público da Record News e me coloco à tua disposição para a continuidade aí dos processos.